Voltando então com Isabella Schnell, eu aprendi a falar direitinho? Tá certo. É assim mesmo, é alemã em toda a sua origem, não é isso? É, alemão 50%, alemã 50% gaúcha. Ah, tem uma parte gaúcha com o alemão aí, olha que bacana isso. E saindo todas loiras, elas, filhas que são lindas, um beijo, viu meninas? Tô morrendo de saudade. Vamos falar sobre um assunto que interessa muitas pessoas hoje, a gente tá falando de mudança de costumes, na verdade, né? E quando a gente vai falar sobre uma alimentação mais vegetariana ou vegana, vamos primeiro diferenciar para quem está em casa, Isabella, qual é a diferença de uma coisa e da outra? Então, na verdade, a gente tem, dentro do vegetarianismo, a gente tem alguns tipos de vegetarianismo, né? Onde entra o veganismo, o vegano. Então, a gente pode ser ovo-lacto vegetariano, que a gente consome ovo e derivados de leite, ou só ovo vegetariano, ou lacto vegetariano ou vegano, que não come nada de origem animal. Nada. O vegano é mais radical. Por que ele é mais radical? É só uma questão de alimentação ou uma questão de filosofia de vida? Eu acho que o que pega mais para o vegano é a parte filosófica mesmo, né? Onde na verdade, um dos pontos principais do veganismo é a não exploração do animal. Então, por exemplo, eles entendem que consumir mel, por exemplo, existe uma exploração aí das abelhas, ou usar um cinto de couro, teve a exploração do animal, enfim, sapatos de couro, a própria utilização de produtos de higiene pessoal que foi testado em animal, enfim, né? Então é mais uma filosofia um pouco mais... Da proteção animal, da vida animal, na verdade. Sim, eu acho que sim. Existe um dos pontos principais, um dos pilares do veganismo, que as pessoas entram no veganismo é a causa animal, né? Você pessoalmente, eu quero entender. Como é a sua alimentação? Aonde você se encaixa? No vegano. Hoje eu tô vegana. Você é totalmente vegana? Tô vegana desde 2017. Olha, 2 anos depois que a gente voltou da Índia. Isso. Eu viajei para a Índia, gente, com Isabella, que foi uma delícia, e com as filhas, por isso que lembro tanto delas. E a Índia mexeu muito comigo também em termos de alimentação. Sim. Eu achei que eu ia... E voltei comendo menos carne. Aí você vai convivendo com uma sociedade que consome muito carne, ovos, enfim, origem animal. Sim. Você começa a voltar para os seus hábitos antigos. Mudar de hábito é difícil, Isabella, em termos de alimentação? O que é preciso para a gente mudar de hábito? Porque tem muita gente só cortando. Muita gente quer ser vegano, muita gente quer ser vegetariano, mas o problema é chegar lá. Existe um caminho para chegar lá, na sua opinião? Esse processo de transição para o vegetarianismo, para o veganismo, vem acontecendo, assim como você disse, tem muita gente querendo, buscando, né? Que requer mudança, sim, de hábito. Entender como isso funciona, porque não adianta tirar a carne e não colocar nada no lugar, né? Acho que isso que acontece muito, as pessoas tiram e acabam consumindo outros grupos alimentares e esse desequilíbrio gera desconfortos, ganho de peso, virei vegetariano, mas não estou tão saudável, mas o princípio é sim ficar bem mais saudável, né? Acho que e essa transição depende muito do que te motiva a mudar. Eu acho que é um motivo, essa palavra. Isso é Por muito que forte. eu vou mudar? Sim. Se eu não tiver um motivo que me convença a mudar, porque não é uma mudança fácil, né, gente? Desde bebê a gente cresce com hábitos alimentares, aí na papinha já tem carne lá desfiadinha, né? Quer dizer, é muito difícil essa... Agora precisa ter um motivo forte. Quando a gente foi para a Índia e a gente via as pessoas se alimentando de forma geral no veganismo, não é isso? A gente percebe que dá para viver muito bem assim. Né? É quase um preconceito dizer, não, eu não vivo sem carne. Dá para viver bem sem carne. Agora, você como uma especialista da área, quer ver, gente? Me passa a sua ficha aí. Você é nutricionista, vai falando. Bom, eu sou nutricionista com especialização em fitoterapia e em atendimento de pessoas vegetarianas em transição, né? Em transição, adorei. Eu não me encaixo aí ainda. Estou bastante tempo nesse caminho, né, de levantar essa bandeira. E, enfim, né, acho que a gente se conhece também de outras épocas, que eu tinha um restaurante aqui perto de você. Sim, uma chefe maravilhosa nessa área. Aliás, acho que você tem que abrir restaurante de novo, porque agora tá muito voltado esse hábito vegano, as pessoas se alimentarem bem, com sabor, não é isso? Então. Não é ruim ser vegano. E você tinha um restaurante maravilhoso, acho que você tem que abrir de novo. Legal. Eu acho que talvez na época errada, né? É, mas hoje talvez, teria sido talvez. melhor aceito.
E aí a gente vai quebrando, né, ou desmistificando todos esses mitos, que você falou vários agora, desde preciso comer carne para ser saudável, então tem que ter na papinha carne, tem que, né, meu prato principal tem que ter uma carne nas minhas refeições principais, então isso é um mito. O segundo mito, que a alimentação vegetariana é sem graça, é um mito. Não é. É super legal, a gente tem A sua, pelo menos, é maravilhosa. Eu não sei o que vocês comem em casa, aí, de uma pessoa mais leiga, mas de quem é uma especialista na área, uma delícia, um cardápio maravilhoso. Então, a gente consegue, o universo é enorme. Sim. De possibilidades, né? E, então, tem esses mitos, esse mito de que eu quero mudar, mas as pessoas falam, mas você vai ficar fraco, você vai ficar sem nutriente. Então, tudo isso é sabido e é comprovado, né? Que é possível, é possível de fazer essa transição. E o importante é saber como fazer, né? Fazer direito, fazer bem feito e não ter, né, desequilíbrios. E eu vou te falar uma coisa... Orgânicos, né? E eu vou te falar uma coisa que não é... que as pessoas elas associam, né, por experiência na prática, porque eu já atendo no consultório, muita gente que nasce nesse processo, e aí vem adolescentes com uma família, com a mãe e tal, e a mãe falou, como assim, ela quer parar de comer carne? Daí eu falei assim, então vamos fazer um recordatório, né? E aí a pessoa fala que mesmo comendo carne, ela come muito mal. Né? Então não é tirar a carne que a pessoa vai deixar de ter nutriente. Mesmo comendo carne, ela come mal. A carne não garante nada. Não garante nada, né? E aí, quando cai a ficha, eu falei assim, nossa, eu preciso mudar mesmo, né? Porque eu tô que comendo. Legal. É bem importante isso, entender como isso acontece, né? A gente tá falando de nutrição, né, gente? Quer dizer, é isso mesmo. Isso eu acho que é uma grande caída de ficha. Eu como carne, estou bem nutrida. É uma mentira, né? Então, existem muitos preconceitos nessa área. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando. Inclusive é ótimo, da relação que existe do veganismo com ecologia. Parece que não tem, mas tem tudo a ver. Espera um pouquinho que a gente volta já. Voltando com Isabela, que sabe tudo de nutrição. Essa mulher eu garanto, porque conheço essa mulher de longa data, 2015 a gente viajou juntos e já se conhecia antes, há mais de 10 anos a gente se conhece, né? Sim. Olha, pelas suas filhas, eu sei que você é uma ótima nutróloga, porque as duas são muito bem nutridas, muito espertas, muito inteligentes, né? E já estão adultas agora, quando a gente viajou juntos. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos da gente na Índia, enquanto a gente fala aqui, porque foi uma viagem que nos influenciou ainda mais a nossa filosofia de vida e daí a alimentação. Você já foi para a Índia na época por causa disso? A sua filosofia já caminhava para aí? Da nutrição você passou para uma coisa mais budista ou não? Então, como que foi essa minha transição para o vegetarianismo? Eu comecei a praticar yoga em 2017, não, 2007, eu conheci o Thiago, inclusive. O Thiago nessa e a Michele, época, beijo, que saudade deles. Inclusive eu comecei com eles aqui em Jundiaí e alguma coisa mexeu, né? Porque a gente fala muito no yoga da não violência e aí começa a abrir, né, todas as possibilidades de não violência e tal, e aí eu entrei e aí eu comecei a questionar algumas coisas, minhas escolhas alimentares em função disso. E aí resolvi parar de comer carne e fui me aprofundando nessa coisa da gastronomia mesmo, vegetariana, né? Enfim, claro que o pessoal, os budistas, eles têm essa alimentação também, né? E o hábito alimentar da Índia também já traz muito isso. Eu lembro que eu fiz, na época, uns cursos com o pessoal Hare Krishna, fui para São Paulo, enfim, fiz umas coisas assim fiz curso de nutrologia ayurvédica. Ayurvédica também, né? Fiz também. E aí... Que ela é curativa, né? Super, também, porque né? A base é muita planta, muita especiaria, né? E o tratamento é a base disso, então é bem interessante. Também me apaixonei pela fitoterapia e aí me especializei em fito, né? Foi um apaixonamento que veio vindo e de uma forma natural, né? Sem violência. Sim, já que a gente fala não à violência, quando a gente pratica mais o yoga, está mais perto do budismo, né? Por quê? De alguma forma, quando a gente se alimenta de animal,
a gente é muito violento, né? A gente não tem ideia do que é criar um frango, do que é criar um boi, e do quanto violento esse processo é, do abate desses animais. É difícil falar disso, eu sei que é, porque daqui a pouco você olha o bife na mesa, você vai pensar nisso. Mas não dá para a gente viver sem pensar. Ninguém disse que ia ser confortável o programa hoje. Eu falo que é um programa legal, mas nem sempre dá para a gente ser confortável. Às vezes a gente tem que encarar situações desconfortáveis para a gente poder evoluir, né, Isabela? Sim. E nesse sentido a gente agride o animal e agride a natureza. O que tem a ver o veganismo com a preservação do planeta? Existe uma cadeia aí, né, por trás, né, até o alimento chegar no prato. Então a gente tem hoje a pecuária muito extensiva, né, que demanda de uma área enorme para se criar o gado. E para isso, para manter esse gado, a gente tem que ter uma plantação, né, a base desse gado é soja, milho, enfim. Então, para se plantar, precisa se desmatar, né, para plantar para o gado e para ter o gado solto. E aí, aí já começa todo o desequilíbrio, né, do nosso meio ambiente. Esse é o grande questionamento no Brasil. Gado, e existe a monocultura, por exemplo, de soja. Para fazer comida para o gado. Nessa você já devastou florestas naturais. Sim. Aos montes, na verdade. Eu fiquei assustado, gente, estava lendo a respeito de quantos litros d'água são gastos para você ter um bife na mesa, né? Para você criar um boi a vida toda dele, ele está adulto, você abater e esse bife chegar na sua mesa. Quer dizer, é uma questão ecológica muito envolvida nesse sistema de produção de carne animal, então, que com a ecologia, se a gente tivesse plantações, por exemplo, existem sistemas integrados, né? Eu não preciso ter mais a monocultura, eu planto feijão, por cima do feijão vem outra coisa, quer dizer, existem sistemas aí que preservam muito a natureza. Aí, né? Mas assim, aí a questão é se é economicamente viável, né? Acho que esse é o ponto também, né? Que tem muita... Que é isso que manda no final. Sim, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E é economicamente viável, você acha? Eu acho que não é. Ter esse sistema, né, de pecuária como é hoje, né, existe uma indústria, sim, né, que tem um interesse enorme de que esse hábito se mantenha, o hábito de comer carne, muita carne, cada mais carne, né, claro, existe um retorno muito bom para essa indústria. E, inclusive, né, assim, até recentemente, essa indústria questionou o nosso guia alimentar brasileiro. Não sei se você chegou a ver isso. Não vi. Então, a gente tem um guia excelente que foi formulado em 2015 por grupos de cientistas muito estudiosos a nível Brasil, que foi, inclusive, lá fora, muito elogiado por ser um guia incrível, onde... Os nossos cientistas aqui, nutricionistas e médicos que definiram o nosso guia alimentar, eles preconizam que a gente tem que comer uma alimentação, comida de verdade. Isso significa comer comida mesmo, não ficar comendo alimentos processados ou ultraprocessados, né? E aí, isso é um ponto... Comida viva, a gente pode chamar? Comida não viva, porque viva a gente fala de alimentos crus, mas isso sim, uma parte crua, mas comer comida normal, que a gente cozinha, que a gente compra o grão, que a gente cozinha na nossa casa. Tão saudável, né? Tão normal, tão né? normal. Deveria ser mais comum, na verdade. Sim. Eu queria terminar nossa entrevista com um ponto ainda muito interessante. B12, vitamina B12. Existe uma carência para quem não come carne? Após os 50 anos, eu sei que é preconizado que todas as pessoas façam o uso da vitamina B12, né? Então, esse é o grande, né? Eu acho que é uma grande discussão em volta da B12, sempre que se fala do vegetarianismo, porque dentro da alimentação vegana, principalmente, para quem é ovo-lacto vegetariana, essa deficiência nem acontece tanto, mas para quem é vegano pode acontecer sim. Mas eu queria deixar bem claro que, na verdade, mesmo quem é onívoro, quem come carne, essa deficiência existe. Porque não adianta consumir só se você não absorve. Entendi. Né? Então, mesmo quem come carne pode vir a ter, e tem muito, porque normalmente a B12 ela depende de um pH
gástrico ótimo, e quem come muita carne Entendi. normalmente tem um aumento dessa acidez, né? Então dificilmente a pessoa acaba tendo Ela uma não absorve B12. Exatamente. Então assim, não é tão simples, é um pouco complexo. Para isso existem profissionais tão complexos quanto Isabela Schnell, né? Porque é isso, né? Acho que pra gente resumir. Obrigado, amor. Obrigada. Beijo nas meninas. Não, obrigada. Adorei ver essas fotos que passaram aí pra gente matar a saudade de todo mundo, né? Legal, obrigada. Na próxima a gente se vê, fique aí porque ainda a gente vai viajar passeando, aproveitando esses 10 anos de Casa Brasil, onde a gente está revendo viagens fantásticas. Mas viajar é sempre bom, eu estou morrendo de saudade de um aeroporto, mas isso vai ficar talvez para o ano que vem, vamos ver. Beijo, pessoal, fiquem aí até o próximo programa. Tchau.